São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta segunda-feira. Crioula News. Títulos. Corpo encontrado em Praia Negra, na cidade da Praia. Incêndio mata mais de 50 animais no Porto Novo. Vereadores do PAICV e do MPD votam contra a deliberação sobre venda do terreno do novo Liceu da Várzea. Presidente da República alerta para o aumento da pobreza entre as famílias cabo-verdianas. Secretário-geral da NATO diz que Kiev pode ganhar a guerra. Mindelense arranca a defesa do título com derrota 0-1 frente ao Barreirense. Crioula News. Sociedade. Um corpo foi encontrado esta manhã sem vida na Praia Negra, na cidade de Praia. Ainda sem identificação, não há muitos detalhes do caso. A notícia é avançada pela Rádio de Cabo Verde. José Maria Gomes, mais conhecido por Jack, do bairro de Tirachapéu, Praia, está desaparecido desde o dia 13 de maio. A família está aflita. Segundo informações avançadas por familiares ao A Nação, Jack saiu de casa sexta-feira, 13 de maio, por volta das 15 horas, para pescar sozinho no bote, no mar de Cobom de Figueira, e era suposto voltar para casa no dia seguinte por volta das 8 horas, como é de costume, mas infelizmente já tem dias sem aparecer. Jack é casado e pai de 6 filhos. Há um ano atrás ele havia-se perdido no mar e foi resgatado pela guarda costeira perto da Ilha do Fogo. Incêndio mata mais de 50 animais no Porto Novo. A informação é avançada este domingo pela agência Infopress, que falava na morte de 2 vacas, 3 cabras e mais de 50 galinhas, além de outros prejuízos à volta de 300 contos. O incêndio terá deflagrado este sábado num curral de animais na cidade de Porto Novo, na ilha de Santo Antão, de forma involuntária por um indivíduo que mesmo ao lado procedia ao abate de um porco. Para além da morte destes mais de 50 animais, o proprietário do curral avançou que houve destruição de todo o espaço e algumas tubagens que estavam a ser utilizados para a rega gota a gota. Tony de Ribeira Corroginha, como é vulgarmente conhecido, disse que desde a pandemia de Covid-19 tem estado a enfrentar sérias dificuldades, situação que se agravou com o incêndio. Por isso, clama por uma mão amiga da idilidade porto-novense, do governo e de outras instituições para poder retomar a sua atividade e poder sustentar a sua família. Cabo Verde registrou 8 casos positivos e 3 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas. Com os dados deste domingo, o país passa a contabilizar 46 casos ativos, 55.616 casos recuperados, por fazer um total de 56.115 casos positivos acumulados. Crioula News. Política. Os vereadores do MPD e do PAICV na Câmara Municipal da Praia votaram contra a proposta de deliberação sobre a venda do terreno para a construção do novo Liceu da Várzea. Esta informação foi avançada num comunicado de imprensa assinado pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, que referiu que os vereadores do MPD e o vereador Samilo Moreira, do PAICV, ao votarem contra a referida deliberação, negaram aos praienses o direito constitucional de participarem de um processo que mexe com os interesses do município e do país. Conforme explicou, o terreno onde está a ser construído o novo Liceu da Várzea foi vendido pela Câmara Municipal anterior, liderada por Oscar Santos,
ao património do Estado por 69 mil contos. Entretanto, adiantou, o referido montante não entrou nos cofres da Câmara Municipal da Praia e o processo de venda não obedeceu aos procedimentos legais, uma vez que não há registro de deliberação pela autarquia nem aprovação pela Assembleia Municipal. Ainda de acordo com a nota, o novo liceu que está a ser construído tem 3 pisos, enquanto o certificado de aproveitamento urbanístico emitido e o contrato assinado são para um edifício de 2 pisos apenas. Pelo que defendeu, há mais uma legalidade a ser resposta neste caso, o certificado de aproveitamento urbanístico e contratos conduzentes com obra que está a ser construída, realçando que estes documentos devem fazer parte do dossiê de construção de qualquer obra no concelho, seja público ou privado. Segundo a mesma fonte, a Direção-Geral do Património do Estado foi questionada pela atual Câmara Municipal, mas a mesma limitou-se a responder que o processo de compra e venda do referido terreno foi liderado pela vereadora Maria Aleluia Barbosa Andrade e que esta deve prestar as informações necessárias para o esclarecimento do dossiê. No entanto, a nota de imprensa refere que a vereadora Maria Aleluia, contrariamente ao que seria de esperar, recusou-se a prestar as informações que lhe foram solicitadas com base no ofício de Diretor-Geral do Património do Estado, João Tomar, segundo as quais foi ela quem havia conduzido todo o processo. Assim, prossegue a mesma fonte para esclarecer a situação e adotar medidas de reposição da legalidade neste negócio público. O presidente da Câmara Municipal propôs, na ordem do dia da sessão realizada no dia 14 de maio, a deliberação sobre a referida alienação do património público municipal. O presidente da Câmara Municipal da Praia prometeu, neste sentido, que a Câmara Municipal da Praia vai fazer o uso de todos os instrumentos legais existentes para esclarecer este negócio, repor a legalidade violada e recuperar aquilo que pertence aos praenses. Tendo em conta que ontem, 15 de maio, celebra-se o Dia da Família, o Presidente da República apelou a mais solidariedade social e adaptação de medidas de políticas sociais para melhorar a condição de vida das famílias cabo-verdianas, visando contribuir para a promoção da inclusão social no país. José Maria Neves lançou este apelo numa mensagem alusiva ao Dia Internacional da Família, que se celebra 15 de maio, tendo realçado que a efeméride constitui uma verdadeira oportunidade para promover a união, o espírito de equipa, de entreajuda, de solidariedade e de tolerância. Destacou a importância da maternidade e paternidade responsáveis para o sucesso dos homens do futuro, considerando, por outro lado, ser inaceitável que as crianças continuem a ser vítimas de vários tipos de agressões que, infelizmente, ainda acontecem no seio da família e que devem ser combatidas. José Maria Neves reconheceu de igual modo que as famílias cabo-verdianas têm passado por inúmeras provocações devido às ocorrências consecutivas nos últimos tempos, com destaque para os 3 anos de seca, 2 anos de pandemia que ainda se faz presente e a atual guerra na Ucrânia, que tem impactado negativamente a sociedade cabo-verdiana com a subida de preços de produtos e da pobreza no país. Ainda de acordo com o Presidente da República, a pobreza em Cabo Verde tem rosto feminino e muitos desses lares têm passado por momentos de necessidade, são chefiados por mulheres que se dedicam, sobretudo, à agricultura de subsistência, pecuária, venda ambulante ou outras atividades similares. José Maria Neves concluiu a sua intervenção apelando à adaptação de mais medidas políticas sociais para melhorar a condição de vida dos indivíduos e das famílias, particularmente as mais desfavorecidas, lutando pelo seu empoderamento para continuarem a assumir as suas responsabilidades, tendo em vista a sua ascensão social tanto no meio urbano como no meio rural. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9
Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na Boa Rádio Preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O secretário-geral da NATO defendeu que a Ucrânia pode ganhar a guerra contra a Rússia e avisou que a candidatura da Finlândia e da Suécia à aliança prova que uma agressão não compensa. Para Jens Stoltenberg, que falava à margem de uma reunião informal de ministros dos negócios estrangeiros da NATO em Berlim, a principal ofensiva russa na região oriental de Donbass está em ponto morto e a Rússia não está a atingir os seus objetivos estratégicos. Por isso, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte mostrou-se confiante de que Kiev pode ganhar a guerra. Sobre a candidatura anunciada da Finlândia e da Suécia à Aliança Atlântica, Stoltenberg disse que a entrada dos dois países seria um momento histórico. Crioula News Desporto. O campeão mindelense arrancou este domingo a defesa do título nacional com uma derrota em casa no estádio Adérito Senna 0-1 frente ao Barreirense do Maio no segundo jogo do Grupo C. O Barreirense mostrou o seu brio logo no início e durante toda a primeira parte realizado ofensivas rápidas, desestabilizando a defesa do mindelense, que também foi várias vezes estancado na sua ofensiva. Uma postura que acabou por resultar no primeiro e único golo da partida, surgindo nos minutos de compensação, aos 48 minutos dos pés de Gerson, que aproveitou uma falha do guarda-redes Ken e fez uma recarga com um cabeçamento certeiro. Um objetivo que, segundo o jogador Dijon, foi atingido por terem seguido os conselhos do treinador para nunca desistirem. E foi o mesmo o Barreirense que iniciou a segunda parte, logo com o primeiro lance do perigo, um pontapé na barra. Entretanto, o mindelense demonstrou ter acordado após o descanso e começou a pressionar a equipa do Maio, que em resposta provocou várias paragens no jogo devido a jogadores que caíam ao relevado através de até de 2 ao mesmo tempo e por mais de 10 vezes. Atitude essa que a Toy Adão classificou de antijogo e que não deve existir no futebol. Em resposta, Dijon disse não ser antijogo, mas sim cansaço de viagem para São Vicente, na qual tiveram que permanecer na cidade da Praia de terça até sexta-feira e depois chegar ao Mindelo para começar logo os treinos. No outro jogo do Grupo C, realizado neste sábado, a equipa do Botafogo, campeã regional do Fogo, teve uma derrota 2-4 frente à Académica do Mindelo. A pugilista internacional cabo-verdiana Ivanusa, mais conhecida como Nancy Moreira, somou este domingo a segunda vitória no Campeonato do Mundo de Boxe Elite Feminino 2022 em Istambul, Turquia, ao vencer a queniana Olo Everline Akine, considerada a melhor atleta africana do momento. Trata-se da segunda vitória consecutiva da jovem pugilista internacional cabo-verdiana, que na quinta-feira 12 estreou-se no Mundial com uma vitória frente à atleta olímpica marroquina Bel Habib. Passada as duas primeiras fases, Nancy Moreira já está nas quartas de final, pelo que volta a subir ao ringue esta segunda-feira em jogo de apuramento para as meias finais. O Campeonato Mundial de Boxe Elite Feminino 2022, realizado em Istambul, Turquia, decorre de 6 a 21 de maio. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM.
Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.